intelectuais. Agora uma aulinha de redação para vocês não pararem com o hábito, com a rotina de estudos nesse período de quarentena. Então, nós vamos falar hoje sobre a dissertação. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida requer um planejamento, não é? Se a gente planejando, existe probabilidade de não dar certo, imagine se a gente planejar. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que, da mesma forma que nós precisamos planejar a nossa vida, a gente também precisa planejar, organizar as nossas ideias. Então, hoje eu vou lhes falar sobre um esquema que vocês precisam utilizar para fazer dissertação. Primeira coisa, introdução. Introdução seria ali o nosso primeiro parágrafo. A introdução é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque se o começo ele for chato, ele for entediante, o leitor não vai ter interesse de ler o resto da redação. Imagina um filme ou um livro que você começou a ler, um filme que você começou a assistir, e desde o início ele já é entediante. Você vai sentir vontade de lê-lo ou de assisti-lo até o final? Claro que não. O nosso desinteresse é desperto, né? Quando a gente está assistindo ou está lendo algo que é desinteressante. Então, esse primeiro parágrafo ele precisa ser interessante. Mas, só lembrando a vocês que numa dissertação, nós nunca devemos fazer menos de 3 linhas em um parágrafo. O parágrafo tem que ter, no mínimo, 4 linhas. O máximo é você que vai definir. Eu sugiro de 7 a 10 linhas. Mas procure nunca fazer menos de 4 linhas. Ok? Então, ali nós temos o nosso primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, nós precisamos apresentar a nossa tese. O que é tese? Tese é a minha ideia acerca de um assunto que é considerado polêmico. Lembrando que sempre a dissertação nos convida a refletirmos acerca de algum tema que é considerado socialmente polêmico e nos convida a apresentarmos argumentos e estratégias de como lidar com aquele problema, como resolvê-lo, como interferir para que aquele problema seja dissoluto para todo mundo. Então, nós temos aqui a apresentação da tese, lembrando que tese é a sua opinião acerca desse tema polêmico. Mesmo que seja a sua opinião, você precisa se lembrar que nós nunca utilizamos a primeira pessoa na dissertação. Mesmo que eu esteja falando da minha opinião, da minha visão de mundo, eu preciso sempre utilizar a terceira pessoa. Eu tenho que falar de mim como se eu fosse uma outra pessoa, porque nós precisamos sair dessa parte subjetiva, que tem como centro eu, e termos uma visão mais objetiva da realidade, como se nós estivéssemos nos afastando do problema e olhando para esse problema de uma forma mais racional. Então, você vai apresentar a sua tese. O que você pensa acerca daquele tema? No caso aqui, o nosso tema, que eu vou utilizar como exemplo, é palafita, o pior lugar para se viver. O que eu penso sobre esse tema? Primeira coisa, o que é palafita? Eu preciso me perguntar, o que é uma palafita? Palafita é uma habitação feita geralmente de madeira, que fica em cima de uma área que tem água, que é alagada. Pode ser na beira de um rio, de um córrego, de um igarapé, de uma área de enchente. Então, geralmente essas áreas, elas são ocupadas por pessoas que não têm condições financeiras de adquirirem um terreno e aí elas acabam se aglomerando nessas áreas que são proibidas, que deveriam não ser habitadas por ninguém. Mas como eles, na visão delas, não existe opção, elas se aglomeram nesses espaços. Então, você pode começar. Como fazer esse primeiro parágrafo? Você pode começar com uma pequena narração. Você pode colocar, por exemplo, chuva, desânimo, mais um dia difícil na realidade daqueles que precisam sobreviver em ambientes alagatiços e repletos de lixo.
Então, olha, eu utilizei uma pequena narração para entrar no assunto palafita. Eu não entrei direto. Eu preciso utilizar uma estratégia que seja mais fácil para mim para entrar nesse assunto palafita. Eu acabei de exemplificar para vocês uma pequena narração. Você pode fazer uma pequena citação. Você pode pegar um trecho de um pensador, você pode pegar um trecho de uma música, você pode pegar um trecho de um texto, de um livro que você conheça. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu decida começar utilizando um rap da década de 90. Só que se eu vou colocar uma citação de autoridade ou uma citação de uma música, eu preciso lembrar de colocá-la sempre entre aspas, porque ela não me pertence, ela pertence a uma outra pessoa. Então, abre aspas, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fecha aspas. Este verso ficou conhecido na década de 90 por tocar no assunto moradia dos menos favorecidos socialmente, ora em favela, ora em palafitas ou locais inapropriados. Então veja que nesse caso eu coloquei um trecho de uma música para poder entrar no assunto palafita. É uma das formas que você pode utilizar para começar uma redação. Uma alusão histórica. Você pode fazer uma análise desde os primórdios dos tempos, da pré-história, quando os povos eram nômades e eles utilizavam cavernas ou árvores para se abrigarem. E depois você pode falar sobre o advento da agricultura, da tecnologia, onde o homem aprendeu a se fixar, ele deixou de ser nômade, ele passou a ser sedentário. E você vai falar desde sempre das habitações, que elas geralmente anunciam ou pré-anunciam a sua presença social numa escala, na pirâmide social. Então, se você é pobre, cortiço, favela, palafita. Se você é rico, você vai morar num palácio, num bairro nobre. Quanto mais rico, mais bem favorecido ou mais bem construída a sua moradia. Você pode falar como que eram as moradias desde os primórdios dos tempos, como que ela foi se aperfeiçoando e como que ela é vista hoje. Isso é alusão histórica. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade, que tem conhecimento histórico, sociológico, use isso a seu favor. Utilize isso para começar a sua redação. Você pode começar com uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É uma pergunta onde você incita o leitor a prestar atenção ao seu texto, mas onde você, durante o corpo do texto, você vai respondê-la. Você não pode fazer pergunta no primeiro parágrafo que você não vai conseguir responder durante o corpo do texto. Então, você poderia começar uma redação: favela, mansão, subúrbio, bairro nobre. Por quê? As pessoas são separadas em moradias diferenciadas. Você lançou ali uma pergunta para incitar a curiosidade do leitor acerca do tema. Então, aqui eu apresentei 4 formas de como começar. Você vai escolher para você qual é a forma mais fácil. Estou dando exemplo aqui do tema palafita. Lógico que se fosse outro tema, nós iríamos utilizar outro tipo de pequena narração, outro tipo de citação. Mas aqui são técnicas de como começar a dissertação. Aí você vê qual é a melhor para você e você começa. Desenvolvimento. Se eu apresentei a tese no primeiro parágrafo, eu preciso defender essa tese. Fazer com que a pessoa que está lendo o meu texto, ela fique convencida de que aquilo que eu estou afirmando é uma verdade. Lembre-se sempre que nós estamos falando da dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, ela tem como objetivo primordial convencer o leitor de que aquela minha verdade, ela é uma verdade
verossímil, de acordo com a realidade, ela não é fictícia. Então, se eu apresentei uma tese, eu me comportei lá na introdução apresentando essa tese, apresentando essa ideia, eu preciso agora, no desenvolvimento, eu preciso defendê-la. Eu preciso defender aquilo que eu afirmei lá no primeiro parágrafo. Então, nós utilizamos geralmente 2 parágrafos para defendermos a tese. Professora, precisa ser 2 parágrafos? Pode ser 3. Se você tiver argumento suficiente, utilize 3. O que não pode acontecer é de você utilizar apenas 1. Porque imagine que você quer convencer alguém. Se você é um advogado de defesa, por exemplo, você tem apenas uma prova de que aquela pessoa é inocente e o advogado de acusação tem 10 provas de que o seu réu é culpado, quem é que vai ter maior peso? Aquele que está acusando ou aquele que está defendendo? Evidentemente que é aquele que está acusando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode colocar apenas um argumento, procure pelo menos 2 para poder convencer sobre a sua verdade, sobre a sua tese. Então, você vai utilizar o segundo parágrafo para apresentar o argumento 1 e o terceiro parágrafo para apresentar o argumento 2. Existem vários tipos de argumentos. Eu coloquei aqui alguns, mas eu poderei falar de outros. Um que eu particularmente gosto muito é o argumento de causas e consequências. Você pode utilizar lá o segundo parágrafo para falar sobre as causas que levam as pessoas a se aglomerarem em palafitas e quais são as consequências dessas pessoas viverem nesses locais que não são apropriados, locais que são insalubres. Então você pode fazer uma reflexão, utilizar o seu segundo parágrafo, o seu argumento 1, para apresentar as causas e as consequências. Você pode lembrar de exemplos da realidade e apresentar. Você não gostou, você não gosta de causas e consequências, você pode utilizar a exemplificação. A gente pode falar, por exemplo, da nossa realidade aqui em Altamira. Nós tínhamos pessoas que viviam ali na margem do Rio Xingu, na margem do Igarapé Altamira. Por que aquelas pessoas estavam lá? Por que quando nós tivemos aqui o consórcio construtor da hidrelétrica de Belo Monte, por que essas pessoas foram retiradas de lá? A gente tem que se perguntar. Então a gente pode utilizar exemplos a partir da nossa realidade, da realidade de Altamira. A gente pode pegar exemplos da realidade de Santos, por exemplo, né? Que a gente tem ali um polo turístico em São Paulo, onde a maioria da população que é rica vai passar férias, e no outro lado a gente tem a realidade chocante das pessoas que em Santos não têm a moradia apropriada, porque não tem condições, e elas se aglomeram na maior aglomerado de palafitas do Brasil, que é lá em Santos. Então, por que aquelas pessoas se aglomeraram ali? A gente pode pegar exemplos da nossa realidade. Se você gosta muito de matemática, você vai ter facilidade para trabalhar com provas concretas. O que seriam as provas concretas? Você é uma pessoa, de repente, que assiste aos noticiários, que lê bastante, que tem bastante acesso a dados estatísticos. Então, imagina que você, nessa semana, você viu uma reportagem sobre a questão da moradia no Brasil, e você vai pegar lá dados estatísticos para utilizar como argumento da sua dissertação. Você pode utilizar o argumento de provas concretas. Ou você, se você gosta muito da área de filosofia, sociologia, história, se você gosta muito da área de humanas ou da área de linguagens, gosta muito de ler, você pode utilizar o argumento de alguém, de um grande pensador, de um grande sociólogo, de um grande antropólogo, de um grande filósofo, para reforçar a sua tese. Eu poderia citar aqui para vocês, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, né? Onde ele fala que o homem nasce puro, a sociedade o corrompe. Então, quando uma criança nasce, ela não nasce ali com nenhum estigma social. Os estigmas sociais, eles são impostos na convivência da sociedade. Você pode utilizar um argumento de um filósofo,
de uma pessoa do nosso tempo. Você pode ver de repente uma autoridade, algo que ele falou que você achou que é importante, você pode utilizar como argumento. Então, você precisa elencar pelo menos 2 argumentos. O argumento 1, vamos imaginar que vocês vão falar sobre causas e consequências. As causas que levam as pessoas a viverem nas palafitas e quais são as consequências dessas pessoas viverem nesses locais insalubres. Locais onde não tem saneamento básico, não tem água potável, as casas são construídas com restos de materiais, colocando em risco a vida das pessoas que ali vivem, locais que não têm acessibilidade, onde você é obrigado a andar em pontes feitas com restos de madeira, colocando ali constantemente em risco a vida, principalmente dos cegos, né, dos deficientes auditivos, visuais, dos cadeirantes e também das pessoas que não têm nenhuma necessidade especial, mas que têm o direito à acessibilidade. Então, quais são as causas, quais são as consequências? O terceiro parágrafo você escolhe também, vê o que é melhor para você, se é uma exemplificação, se são as provas concretas, se é argumento de autoridade. Sim, eu fiz a tese, eu a apresentei a defesa da tese ali no desenvolvimento, agora eu preciso concluir a minha dissertação. É o que nós chamamos de 4º parágrafo. Lembrando sempre que nós vamos fazer parágrafos de 4 a 7 linhas. Por quê? Porque nós temos ali no mínimo, no Enem, que são 15 e um máximo de 30. Geralmente concurso, o mínimo são 20, o máximo são 30. Nós não vamos trabalhar com o mínimo, nós vamos trabalhar com uma margem que dê para nós argumentarmos e convencermos os leitores da nossa redação de que aquilo que nós estamos falando com conhecimento de causa, com propriedade. Então, no 4º parágrafo, nós vamos retomar a nossa tese. O que eu apresentei aqui na introdução? Você precisa perceber que o texto ele tem que estar totalmente coeso, coerente. Você não pode fazer uma afirmação na introdução e depois você mesmo se contradizer no desenvolvimento. Tem que ser um todo que conversa, que está ligado entre si. Então, no 4º parágrafo, eu vou retomar a tese, eu vou retomar aquilo que eu falei lá no 1º parágrafo e vou pensar como que esse problema pode ser solucionado. A gente sabe que soluções desses problemas graves e sociais, elas não são soluções a curto, talvez nem a médio prazo, mas são soluções que precisam acontecer. Então, qual é a sua proposta de intervenção? Sempre que nós formos elaborar uma proposta, nós temos que nos fazer 3 perguntas. O que se pode fazer? O que fazer para resolver esse problema das palafitas, que é o nosso tema aqui de exemplo? Quem é que vai fazer? A gente tem que parar de cair naquele local comum de achar que a obrigação de fazer é só do governo, é só do sistema. Lógico, o governo tem a sua obrigatoriedade, o sistema tem a sua obrigatoriedade. Mas o que eu, como cidadão, como pessoa, posso fazer? Então, sempre procurem se perguntar sobre isso. O que eu, como cidadão, posso fazer para solucionar isso? Que atitudes que eu posso, por exemplo, incentivar na minha comunidade, no meu grupo social, para que as pessoas reflitam acerca dessa realidade das moradias palafitas? Onde que vai ser feito? Que intervenções que vão ser feitas? São campanhas? São reflexões? Cobranças, protestos, cobranças em relação ao governo? A própria comunidade se unindo para tomar alguma providência? E procurar não cair naquele local comum, né? Que é o local comum do egoísta. Eu não vivo na palafita, não estou nem aí para quem vive. Independente de você viver uma moradia apropriada, você tem que lembrar que existem cidadãos que não têm uma moradia apropriada. O que se pode fazer para ajudar esses cidadãos? Aqui você retoma a tese, apresenta propostas de intervenção e você encerra.
Por isso é chamado de conclusão. Sempre na conclusão eu preciso observar o tema, argumentar sobre o tema para chegar a um denominador comum, a uma conclusão. O que eu sugiro para vocês? Nesse período agora que é de treinamento, procurem sempre que vocês forem escrever, pesquisarem sobre aquele tema. Então de repente, a professora passou uma atividade de redação para eu fazer sobre palafita. Eu não tenho a mínima ideia, vamos imaginar que eu não sei nada sobre palafita, eu não conheço a realidade das palafitas. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer pesquisa, você vai ver reportagem, você vai ver outros textos, de maneira que enriqueçam o seu acervo pessoal, para que você possa falar com propriedade sobre esse tema. Então, essa é a minha sugestão. Sempre façam bastante pesquisa, assistam a filmes, a documentários, que possam enriquecer o seu acervo, que daí você vai poder falar com propriedade acerca de qualquer assunto. Mas, independente do tema, esse aqui é o esqueleto da dissertação. Introdução, 2 argumentos, um desenvolvimento e conclusão. Se nós fizermos 4 parágrafos de 7 linhas, 4 vezes 7 vai dar 28 linhas. Lembrando que o máximo são 30. Ou seja, você vai dar a ideia, para quem está lendo a sua redação, de que escrever para você foi um processo natural, casual, foi muito fácil. E é essa imagem que a gente precisa defender quando nós estamos fazendo uma prova. Qualquer dúvida, como eu já disse no vídeo anterior, vocês podem me contactar e estamos aqui para ajudá-los no que for melhor. Um beijo!